Você passa a maior parte do tempo na cama deitado e não consegue fazer nada de útil ultimamente? Você é alguém que se cansa facilmente e não tem vontade de fazer nada? Ou parece que está com falta de energia para executar suas tarefas? Normalmente, esse comportamento recebe o rótulo de uma mera preguiça, e nada mais do que isso, mas pode ser que seja outra coisa, como um esgotamento mental. Na verdade, é porque há algumas semelhanças entre preguiça e esgotamento mental que pode dificultar a diferenciação entre os dois. Todo mundo sabe que para conquistar coisas na vida é necessário esforço. Não se constrói uma vida extraordinária deitado no sofá de casa o tempo todo. Ninguém quer ser preguiçoso. Só que esforço demais, principalmente um esforço errado, tem um efeito inverso. Quando passamos do ponto, ficamos exaustos. E ninguém que está exausto é capaz de tomar boas decisões, ter horas de qualidade de trabalho ao longo do dia e ter seu emocional sob controle, para ter uma boa interação com as outras pessoas. A exaustão também não constrói nada, a não ser um esgotamento, um burnout, se você mantém ela por muito tempo. Ou seja, esforço de menos é prejudicial, mas esforço demais também é. Por isso, em determinados momentos, é difícil saber se a decisão mais inteligente, que vai trazer mais resultados, tanto profissional quanto para a sua saúde, é se esforçar mais ou descansar mais, principalmente para pessoas que assumiram a responsabilidade de prover uma vida melhor para sua família, pessoas que decidiram ter resultados acima da média, ou as duas opções anteriores juntas. Ainda mais quando acreditamos que a nossa única opção é se esforçar ainda mais. É péssimo isso, não é? Quando estamos nessa situação, onde de um lado temos a pressão externa, proveniente das outras pessoas, e do outro lado a pressão interna, nosso senso de responsabilidade somado à nossa autocobrança e autocrítica, tudo isso em meio a uma realidade na qual você está insatisfeito, por melhor que ela talvez esteja, e você ali no meio se questionando o porquê de tudo ter ficado tão difícil. E o que fazer? Para essas pessoas, é comum se perceber em uma situação onde você não sabe se está exausto, então deve se organizar para conseguir descansar e evitar um burnout, queda de desempenho ou complicações maiores. Ou se você está sendo preguiçoso, não dando o seu melhor, onde você se sente cansado e sem vontade de fazer o que precisava ser feito, mas sabe que poderia estar fazendo muito mais se colocasse mais esforço, sendo mais produtivo e eficiente. Só que não precisa ser assim. Existe uma maneira de superar essa situação e saber quando afundar o pé no acelerador e quando tirar. Mas antes precisamos entender mais sobre o burnout e como podemos identificá-lo. O burnout é um estado emocional negativo de cansaço físico e mental, causado pelo estresse excessivo e a incapacidade de lidar com isso. Em 2010, uma pesquisa relatou que aproximadamente 75% dos adultos, somente nos Estados Unidos, experimentaram sintomas de esgotamento mental, com mais de 40% dos casos sendo mais graves. Nos dias de hoje, mais do que nunca, tornou-se importante educar e entender melhor as pessoas a respeito da natureza do burnout. Vamos analisar primeiro a exaustão e depois a preguiça. Estudos apontam esses 6 sintomas de exaustão que se desenvolveu para o esgotamento, o burnout. 1. Você se sente desconectado. Despersonalização. Você está passando pelo momento do seu dia, nas suas atividades como se estivesse no piloto automático. Existe um sentimento persistente de estar desanimado de si mesmo. Se você está sofrendo de esgotamento, uma das coisas que você pode estar experimentando, mas não percebeu ou entende, é a despersonalização. É basicamente comum uma pessoa passar por uma despersonalização, aquelas que lutam com traumas emocionais. Pessoas relatam sentir um tipo estranho de dormência emocional, ou vazio, como se sentisse assistindo sua vida fora de si mesmo. É como se uma pessoa fosse um observador externo do que acontece com seu próprio corpo e com seus pensamentos sem que ela possa interferir ou fazer qualquer coisa diferente. Algumas pessoas descrevem esses episódios como se elas fossem zumbis. Eles não se sentem bem com eles mesmos, eles não se sentem envolvidos por nada, eles lutam constantemente com sentimentos avassaladores de desamparo e incapacidade de retomar o controle de suas vidas. A pessoa acaba ficando apática, como se não tivesse energia para ter uma reação emocional para as coisas. A percepção do tempo passa de maneira diferente também. E sem se dar conta, a noite chega e você acaba não tendo feito quase nada no seu dia. 2. Você perde a motivação. Aqui é ficar sem vontade de fazer nada, a não ser a própria vontade de não fazer nada. Você costumava ser motivado e ter força e garra pelos seus objetivos? Ouça,
A preguiça é diferente. Ela é um traço de caráter. E traços de caráter detêm uma personalidade estável e normal ao longo do tempo. Uma pessoa preguiçosa nunca sente vontade de se esforçar ou agir para realizar as coisas. Mas se você costumava ser automotivado e de alto desempenho, muitas vezes se destacava bem em certas áreas e só recentemente ficou exausto, apático e desmotivado, então é mais provável que você esteja sofrendo de esgotamento e não de preguiça, como a maioria das pessoas pensaria. Número 3. Você perdeu o encantamento. Não consegue se dedicar mais às coisas que se dedicava antes? Não ter mais aquela vontade de tocar os seus projetos para frente? Projetos que antes eram tão importantes para você. Você costumava ser apaixonado nas atividades que você realizava. Uma clara diferença entre alguém que está com esgotamento e alguém que é preguiçoso é que o primeiro costumava ter coisas pelas quais ele era apaixonado, mas agora ele está lutando para encontrar interesse e prazer em algumas coisas, e não nas que tinha antes, seja um talento em um esporte ou algum curso na faculdade, ou até mesmo a sua atuação profissional em geral. O esgotamento pode te dificultar a fazer coisas que você já amou, ou pelas quais você sentia prazer antes. Você pode até odiar ou ressentir-se por causa do quanto você trabalhou pesado e agora se encontra sem vontade de seguir com o que gostava. 4. Sensibilidade excessiva, irritabilidade constante. A vontade maior é a de querer ficar sozinho. O que mais costuma irritar é quando alguém aponta algum sintoma pelo qual está passando. De repente, você se sente mal-humorado e irritado facilmente. Você costuma se sentir emocionalmente fora de controle hoje em dia, e não sabe por quê. Mau humor e irritabilidade são comuns, mas muitas vezes podem ser negligenciados e ser sinal de esgotamento. Então, se você começar a ter problemas para controlar suas emoções, especialmente quando isso não era um problema para você antes, o esgotamento emocional pode ser o motivo. Pessoas preguiçosas, por outro lado, contrastam fortemente com isso, porque muitas vezes são relaxadas, descontraídas, passivas e não são afetadas por coisas cotidianas. No português claro, elas não ligam para o que está acontecendo. Número 5. Você se descuidou. Vontade de ficar fazendo nada, falta de organização alimentar e descuido com a aparência, a atividade física é a primeira que vai embora. Um por um, os hábitos vão sendo deixados de lado. Um dos sinais de alerta mais angustiantes de alguém que pode estar emocionalmente e fisicamente esgotado é se você começar a negligenciar o seu cuidado com a aparência e até a higiene, além de se afastar socialmente dos outros. Existem mudanças preocupantes na sua alimentação e em seus padrões de sono, e um exemplo disso é a troca de uma comida mais saudável por alimentos ricos em gorduras e açúcares. E no caso do sono, é dormir constantemente fora de hora. Aliás, você passa a não ter hora para dormir. Você para de se esforçar para se arrumar ou ter uma boa aparência. Você tende a passar a maior parte do seu tempo sozinho e sem fazer nada, porque você se cansa tão facilmente, mesmo nas tarefas mais simples. A diferença entre estar esgotado da preguiça ou relaxo é totalmente relacionada ao fato de que você não era assim antes. 6. Tudo veio gradualmente. Algo que você deve saber sobre o esgotamento é que ele se desenvolve em etapas. Portanto, todos os pontos mencionados anteriormente, como perder o interesse e a motivação, especialmente em coisas que você costumava amar, sentir-se separado de si mesmo e desconectado de tudo ao seu redor, retirar-se socialmente, negligenciar o seu autocuidado, não vai acontecer da noite para o dia. Estudos mostram que, na verdade, existem 5 estágios principais de esgotamento mental, cada um com um grau crescente de gravidade. A lua de mel, que é o início do estresse, passando pelo crônico e, por fim, o burnout, o esgotamento habitual. Muitas pessoas começam a sentir os sintomas já na segunda fase, quando ainda há uma quantidade moderada de estresse. Mas o otimismo, o interesse, a motivação e o desempenho já podem começar a diminuir. E quando você chega ao 5º e último estágio, o esgotamento já se tornou tão incorporado em sua vida que o cansaço mental e físico persiste, tornando-se mais intenso e difícil de tratar, deixando você mais vulnerável para desenvolver depressão e ansiedade. Identificar os sinais de esgotamento precocemente torna-se mais fácil para você obter ajuda e se recuperar disso. Por isso é tão importante conscientizar-se sobre o esgotamento em vez de simplesmente descartá-lo como uma preguiça, como a maioria das pessoas costuma fazer. Se você, ou alguém que você conheça, talvez esteja sofrendo de esgotamento mental ou emocional,
Não hesite em entrar em contato com algum profissional de saúde mental e converse com ele sobre isso. Nós não somos perfeitos e durante nossa jornada vamos falhar, mas precisamos ter consciência de que falhar não é um estado permanente. Por isso é necessário avaliar e analisar o que está fazendo falhar e buscar ajuda se for necessário. Isso faz parte do processo de construção de uma vida próspera e feliz. Esse é o canal O Enigma e você está convidado a nos acompanhar, a destravar a mente e a evoluir com isso. Até a próxima.